Transmite para o seu povo, transmite para a igreja. E os irmãos podem abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, né? E nós estaremos lendo do versículo 18 até o versículo 29. Apocalipse 2, versículos 18 até o versículo 29. Diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos fazer mais um momento de oração? Deus querido, Deus amado, Senhor, nós estamos, ó Pai, mais uma vez reunidos, ó Deus, em Teu nome, Senhor, para juntos, ó Pai, oferecermos, ó Deus, esse culto de louvor e adoração ao Senhor, meu Pai. Até aqui, meu Deus, nós podemos louvar ao Senhor, meu Deus, através das canções, ó Pai, através das palmas, dos instrumentos, da nossa voz, Senhor, do nosso corpo, meu Pai. E, ó Deus, em nome de Jesus eu peço, Senhor, mais uma vez, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, da minha vida, meu Pai, e que nessa noite, Senhor, o Senhor possa falar, meu Pai, mais uma vez com o Teu povo, que o Senhor possa, meu Deus, mais uma vez despertar, meu Pai, a cada um, meu Deus, que veio até aqui, a cada um, meu Deus, que assiste essa live, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja na direção, meu Pai. Conduza, meu Deus, essa mensagem nessa noite, meu Pai. E tudo aquilo que for dito aqui, meu Pai, possa ser, ó Deus, totalmente inspirado, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pois eu sei, ó Pai, que de mim, Senhor, nada tenho a oferecer, senão aquilo que eu receber do Senhor, meu Pai. Por isso eu peço, meu Deus, permaneça conosco nessa noite, meu Pai, mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Bom, irmãos, então mais uma vez nós estamos observando esse alerta que o Senhor dá para a igreja ali em Tiatira. E se fôssemos recordar quais foram os alertas até agora, os irmãos que têm acompanhado, conseguiria repetir? O primeiro nós falamos sobre a igreja de Éfeso. E qual foi o alerta do Senhor para aquela igreja? Que ela precisaria voltar ao primeiro amor, lembrar de onde ela havia caído e continuar a partir dali. Então o Senhor queria e alertava aquele povo a lembrar do primeiro amor. A segunda carta, a segunda igreja que nós falamos foi a igreja de Esmirna. E qual que era a orientação? Ser fiel até o fim, né? E ser fiel a ponto de ser o motivo da nossa morte. Que foi o que aconteceu com o líder daquela igreja ali, Policarpo, que ele não aceitou negar ao Senhor. Então a fidelidade dele foi o motivo dele ser morto. Então nós precisamos ser fiel até o fim. Amém? A terceira que nós falamos foi a igreja de
Pérgamo. E qual que foi o alerta do Senhor à igreja de Pérgamo? Não se misturar com o mundo. Nós vimos ali que aquele povo, naquela igreja, eles defendiam doutrinas que iam contra a palavra do Senhor. Eles deixaram o mundo entrar dentro da igreja. Então nós precisamos ter o cuidado de não nos misturarmos com o mundo. E hoje nós estamos nesse quarto alerta que o Senhor dá para a igreja. E nessa noite nós vamos falar então que a igreja está debaixo do olhar minucioso de Cristo. A igreja está debaixo do olhar minucioso de Cristo. Então, se eu sou a igreja, vamos trazer essa frase para as nossas vidas. Eu estou debaixo do olhar minucioso de Cristo. Amém? Bom, irmãos, como nós observamos nas outras cartas, o contexto em que a igreja vivia, ele não muda, né? Só que aqui na igreja de Tiatira, aqui na igreja de Tiatira, nós vimos algo diferente acontecer. O cenário transforma um pouco nesta cidade. Ela não era uma cidade conhecida pela política e nem era uma cidade conhecida pela religião, como as demais. Nela, a perseguição contra o povo do Senhor era um pouco camuflada, era um pouco diferente. Nós começamos a falar sobre essa ideia na mensagem anterior, na cidade de Pérgamo, porque não sei se os irmãos vão se recordar que eu disse que no período medieval as pessoas tinham uma visão do diabo totalmente distorcida daquilo que ele verdadeiramente é. Porque as pessoas, quando ouviam falar Satanás, o diabo, eles imaginavam que era um ser que trouxesse medo, um ser com rabo, com chifres, e na maioria das pessoas tem essa visão. Mas só que quando nós observamos, e na palavra do Senhor mesmo diz, que o diabo ele pode se apresentar até como um anjo de luz. Então a aparência dele é agradável, a aparência dele não é assustadora. E foi o que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Eles deixaram que fosse pregado, eles concordavam com doutrinas que eram diferentes daquelas que o Senhor tem para as nossas vidas, contra a palavra de Deus. Então, aqui em Tiatira, nós vamos ver que a perseguição, o perigo não estava do lado de fora, o perigo estava do lado de dentro. Era dentro da igreja que estava o problema em Tiatira. Porque quando nós observamos, irmãos, no decorrer da história da igreja, o que nós percebemos? A igreja, no princípio, ela sofreu muita perseguição. Só que alguns comentaristas até defendem que foi bom essa perseguição. Por quê? Porque através dessa perseguição, as pessoas começaram a mudar de cidade em cidade, e com isso elas foram levando a palavra do Senhor, e quando eles pensavam quando o inimigo ele pensa que através da perseguição ele acabar com o povo, pelo contrário, ele está fortalecendo, porque as pessoas começam a orar mais, as pessoas começam a buscar mais a presença do Senhor, eles começam a mudar e com isso eles vão levando a palavra de Deus. Então o diabo ele percebe que não é através da perseguição que ele irá acabar com a igreja do Senhor. Qual que é a ideia? É infiltrar. Qual que é a ideia? É fazer com que os irmãos, a igreja, entenda que não é tão rigoroso assim a palavra do Senhor. Não precisa de tanto zelo para servir ao Senhor. Não precisa de seguir fielmente aquilo que a Bíblia diz ou aquilo que o Senhor Jesus tem ensinado na sua palavra. Então o inimigo ele tenta infiltrar no meio da igreja. E isso foi o que aconteceu na cidade de Tiatira. Aqui, o texto diz que havia uma profetisa por nome Jezabel. Não quer dizer que esse de fato seja o nome da profetisa, mas sim que associa aquela Jezabel do Antigo Testamento, do tempo de Elias, a esposa de Acabe, que foi uma mulher que ela perseguiu os profetas daquele tempo, usou de artimanhas para poder seduzir
o povo de Israel. E da mesma forma, essa profetisa em Tiatira, ela encontra uma maneira de seduzir a igreja. Porque, como eu disse, em Tiatira não era um centro religioso, não era um centro político. A cidade de Tiatira, o forte era o comércio. E o que acontecia? Haviam associações, haviam sindicatos, vamos dizer assim, naquele lugar ali, do comércio de lã, de couro, de púrpura. Só que, como eu disse, essa perseguição ela era um pouco camuflada, porque esses sindicatos, eles além de se protegerem, eles também cultuavam. Cada setor do comércio tinha o seu Deus, a quem eles prestavam adoração, a quem eles ofereciam sacrifícios para serem prósperos. Então, como a cidade de Tiatira era uma cidade em que vivia do comércio, muitos irmãos, muitos membros ali daquela igreja também eram comerciantes. Nós vamos ver que lá em Atos, no capítulo 16, fala sobre Lídia. E Lídia é a vendedora de púrpura, e ela era da cidade de Tiatira. Atos 16, 14 fala a localização, de onde ela era. Então, por ser uma cidade comercial, muitos eram comerciantes. E o que acontecia? Se você não compactuasse, se você não fosse associado a esse sindicato, você não seria próspero. Se você não participasse daqueles sacrifícios que eram feitos ali, você não conseguiria vender, vamos assim dizer. Porque eles se protegiam, eles eram associações fortes em que um compra, vamos dizer assim, na mão entre si. Então, se tem alguém que não faz parte daquele meio, eles acabam não ajudando, não comprando aquele produto. E aí fica essa pergunta para aquela igreja, para aqueles irmãos que participavam: eu preciso ser fiel ao Senhor, ou eu posso me aderir ao movimento para eu poder ser próspero? É pecado eu não compactuar daquilo que todas as pessoas do meu ramo fazem para eu poder ser próspero? Os irmãos estão conseguindo entender qual que era o dilema de Tiatira? Se não fizesse, eles não conseguiriam vender. E sem a venda, eles não iriam conseguir sobreviver, vamos assim dizer. E aí entra esse dilema na cidade de Tiatira. Então, por isso que o problema não era exterior, o problema era interior. Porque muitos irmãos, comerciantes, eles aderiram a esses sindicatos. E esses sindicatos, além de oferecer, por isso que o texto diz que faz o meu povo comer comida sacrificada aos ídolos, porque haviam festas onde haviam oferendas que eram oferecidas aos ídolos, onde havia, após essas festas também, a imoralidade, onde havia uma prostituição ali naquele lugar, e o povo do Senhor, podemos assim dizer, estava inserido ali naquele meio. Talvez eles poderiam não praticar, mas eles permitiam, eles toleravam. Por isso que o texto diz: o que eu tenho contra ti é que toleras essa profetisa chamada Jezabel. E é interessante, irmãos, aqui nessa carta de Tiatira, que o Senhor, nós temos observado que até aqui, nós podemos dizer que há uma crescente. Nos primeiros versículos de Apocalipse, diz que o Senhor está no meio da igreja. Quando nós seguimos a leitura, diz que o Senhor não está apenas no meio da igreja, mas Ele anda no meio da igreja. E vai evoluindo esse relacionamento, que diz que o Senhor conhece as tuas obras. E aí esse relacionamento vai se aproximando ainda mais, em que diz que o Senhor conhece o local onde você está. Então o Senhor conhece quais são as suas dificuldades, o Senhor conhece quais são as suas lutas diárias, o Senhor, Ele sabe o que você tem que enfrentar todos os dias na sua vida. E aqui nessa noite, nós vamos chegar ao ponto, o Senhor diz que Ele esquadrinha os nossos corações e a nossa mente. Ele examina minuciosamente o nosso coração e a nossa mente. Então o Senhor, além de saber o local, além de saber as nossas dificuldades,
Ele sabe realmente aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que talvez é segredo para a pessoa mais próxima de você, seja sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E é dentro desse alerta que o Senhor faz para aquele povo de Tiatira. E é interessante que a história diz que aquela igreja, ela não durou nem mais um século. Porque, infelizmente, eles não deram ouvidos a este alerta. Eles não deram ouvidos a essa palavra do Senhor. E é o que nós temos observado em várias igrejas, em vários lugares. Os irmãos vão recordar que há poucos dias atrás, nós falamos que na igreja, as igrejas da Europa, elas têm se transformado em bares, em museus, em pontos turísticos, mas não tem sido mais um local onde as pessoas se reúnem para adorar o Senhor. Muitos gostariam de ir conhecer os templos onde Spurgeon pregava, onde John Wesley pregava, as multidões que se reuniam naqueles lugares. Hoje, as multidões que se reúnem ali é para fazer aquilo que não agrada ao Senhor, não é para ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos ter esse cuidado. Por isso que nós precisamos dar ouvidos a esses alertas que o Senhor tem dado à sua igreja. E aqui, a igreja de Tiatira, tem algo que nós vamos ver que parece que não corresponde a esse alerta que o Senhor dá para o seu povo. Porque dentro dessa igreja, os elogios que o Senhor faz, ele diz que era uma igreja amorosa. O Senhor reconhecia que ela tinha amor, está no versículo 19. E aí o Senhor diz que era uma igreja também fiel, era uma igreja que tinha fé, que ela não se deixava abalar pelas dificuldades, ela resistia, ela tinha fé, era uma igreja também que trabalhava, era uma igreja que estava disposta a cumprir realmente o ID, a cumprir realmente a vontade do Senhor, era uma igreja perseverante, era uma igreja que tinha esperança no Senhor Jesus Cristo. E aí quando a gente olha todas essas características dessa igreja, nós não conseguimos imaginar por que ela precisava desse alerta. Como então uma igreja com todas essas qualidades deixa entrar outras doutrinas, toleram, aceitam outras doutrinas? E aí tem uma característica que essa aqui eu acho a mais impactante, a mais interessante de todas elas, que quando nós olhamos na igreja de Éfeso, ela tinha perdido o primeiro amor. E quando nós fazemos uma comparação da nossa vida, são poucas, eu acredito que são raras as exceções de pessoas em que entendem que as obras atuais são maiores do que as suas primeiras. Eu acredito que todos nós, quando conhecemos a Cristo, quando nós estávamos ali naquele primeiro amor, a gente tem esse sentimento de que a gente era mais próximo do Senhor, que a gente buscava mais, a gente orava mais, a gente tinha mais intimidade com Deus, a gente sentia mais a necessidade de estar na casa do Senhor. E essa igreja de Tiatira, ela tinha uma característica de que as últimas obras ainda eram maiores que as primeiras. Então era uma igreja que cresceu no seu relacionamento com o Senhor, mas sem perder aquele primeiro amor, sem perder aquele ardor no coração, né, de quando nós encontramos com Cristo, aquele desejo de conhecer mais e mais ao Senhor. Então essa igreja ela estava em crescente comunhão com o Senhor. Mas como todas essas características, e era uma igreja que tinha deixado entrar essa profetisa? Porque, irmãos, como nós bem sabemos, dentro da igreja existem 3 classes de pessoas. E dentro da igreja de Tiatira não era diferente. Existiam aqueles que eram fiéis ao Senhor. Existiam aqueles que toleravam o pecado. E existiam aqueles que praticavam o pecado. Infelizmente, essas 3 classes continuam até hoje nas igrejas. Existem sempre aqueles remanescentes. Assim como foi lá no tempo de Elias, quando ele clama ao Senhor ali no tempo de Jezabel, quando ela começa a perseguir e Elias diz, eu estou sozinho,
E aí o Senhor diz para ele, não, com você há ainda 7.000 remanescentes. Ou seja, a igreja sempre terá o seu remanescente. A igreja sempre terá aquele que está de fato vivendo da maneira que agrada ao Senhor, aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que está esperando fielmente ao Senhor até que Ele venha. Mas também existem aqueles que, infelizmente, não irão encontrar com Cristo. Há pouco tempo o pastor ministrou uma mensagem dura aqui, para variar, né? Toda mensagem é dura, mas ele falou que ele se sentia triste por perceber que parte da igreja não seria salva. E essa, infelizmente, é uma realidade, e não é apenas aqui, é na igreja de uma forma geral. Porque muitos têm vindo para a igreja, mas não têm de fato entregado a sua vida a Cristo. Não têm de fato abrido mão das suas vontades, dos seus prazeres para viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Mas que nós possamos desejar e que nós possamos ser estes remanescentes. Que nós possamos ser estes que desejam estar em comunhão com o Senhor, que sente a necessidade de buscar a face dEle, de permanecer fiel até que Ele venha. Amém, irmãos? E seguindo no texto, nós vamos observar que o Senhor, irmãos, quando a gente diz que a cada dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade, isso não é uma força de expressão e também não pode ser um motivo para a gente se acomodar, para a gente pensar assim, não, amanhã eu posso pedir perdão ao Senhor, eu vou ter mais uma oportunidade. Mas como a Bíblia mesmo diz, que nós não podemos aumentar, né, um dia sequer, um côvado da nossa existência, como que nós podemos garantir que amanhã nós teremos uma nova oportunidade? E nesse texto aqui fala sobre isso, porque antes do Senhor apresentar o juízo, Ele nos apresenta a oportunidade de recomeço. Antes de chegar na condenação, o Senhor é misericordioso e Ele nos dá uma oportunidade de conserto. E com esta profetisa, com esses profetas naquela igreja, em que estavam pregando errado, ensinando o povo do Senhor de maneira errada, até mesmo a ela, o Senhor deu mais uma chance. No versículo 21, diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. E o que ela fez com esse tempo? Ela não se arrependeu. Ela não aceitou a oportunidade. E aí é onde essa pergunta direciona a mim e direciona a você. O que nós temos feito com os alertas que Cristo tem dado às nossas vidas? O que nós temos feito com essa palavra? O pastor veio pregando uma série de mensagens falando sobre o desejo de Deus para as nossas vidas. O que nós temos feito com essa mensagem? O que nós temos feito, irmãos, com essa oportunidade de arrependimento? Nós realmente temos dado valor? Nós temos tentado viver dessa maneira? Nós temos verdadeiramente nos arrependido do nosso erro, da nossa falha? Então, irmãos, essa mulher, ela não quis, ela não aceitou, ela não aproveitou essa oportunidade. Ela continuou ainda a distorcer. Irmãos, sabe qual que era a mensagem, qual que era a doutrina que eles defendiam? É que o crente, ele poderia participar sem problema algum desses cultos oferecidos, que eles poderiam comer desses banquetes, que eles poderiam se prostituir, porque que prazer tinha, ou que honra tinha em o crente dizer não a um pecado que ele não comete? Que mérito havia em você resistir a um pecado que você nunca praticou? Então esse era o ensinamento, e aí nós podemos ver como que as pessoas e como que o ser humano ele é falho, e não é apenas aquele povo ali em Tiatira que tem esse pensamento. Hoje, muitos de nós ainda
temos essa mentalidade de que nós podemos sim experimentar, que nós podemos sim participar das coisas que o mundo oferece, de que não tem problema, de que o Senhor não exige tanto zelo assim, o Senhor não quer todo esse cuidado. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. O Senhor, desde a criação do mundo, Ele não mudou. De eternidade a eternidade, nós sabemos que aquilo que é certo continua sendo certo, e aquilo que é errado continua sendo errado. Pode mudar os tempos, os anos, mas a verdade de Deus, ela continua sendo a mesma, inalterada. E como que nós, até uma frase muito interessante, muito usada, e às vezes até muito cobrada, né? Principalmente em relação a casais, que fala assim: amor não são palavras, mas são atitudes, né? São ações. As mulheres principalmente gostam de falar isso com a gente, né? Com os homens. Mas essa frase, irmãos, quando nós levamos, vamos direcionar a Cristo. Se amor não são palavras, não adianta a gente dizer para o Senhor que ama a Ele, se as nossas atitudes, nós não demonstramos esse amor. Não adianta escrever canções, poemas de declaração ao Senhor, se o nosso coração, se a nossa vida, se nós andamos de uma maneira que não agrada ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que é bonito a gente dizer, dói na nossa alma quando aplicamos na nossa vida em relação a Cristo. Então, e para a gente poder demonstrar que realmente nós estamos amando ao Senhor e nós estamos aceitando essa oportunidade, as nossas atitudes precisam refletir esse amor. As nossas decisões precisam demonstrar esse amor que nós sentimos por Cristo, que nós sentimos pelo Senhor. E aí no versículo 22 e 23, é onde está o texto que nós extraímos esse título. O Senhor esquadrinha os rins, aqui no texto que nós lemos, diz, né, os rins e as nossas intenções. Então, irmãos, nós estamos diante de um Deus que conhece o mais íntimo da nossa alma. Não adianta a gente chegar, se derramar diante do Senhor, chorar, não adianta a gente usar as mais belas palavras de comoção, de arrependimento, se isso não for genuíno, se isso não for verdadeiro. A gente pode vir aqui para frente e louvar o Senhor, e as pessoas que olharem para nós possam até pensar: nossa, como aquela irmã ou aquele irmão, ele expressa o amor pelo Senhor. Talvez nós podemos enganar aqueles que estão nos assistindo, mas o Senhor, esse nós não enganamos, pois Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele vai no mais íntimo, e é aí que nós precisamos ter cuidado e ao mesmo tempo nós temos um consolo também da parte do Senhor. Porque da mesma forma em que o Senhor aponta o erro daquela mulher, daqueles que seguiam, daqueles que estavam obedecendo aquela doutrina, aquela profecia, da mesma forma o Senhor traz um consolo para aqueles que permanecem fiéis. O Senhor diz que para aqueles que não se contaminaram, que não praticaram, o Senhor não iria trazer mais nenhum peso sobre eles. Então o Senhor, irmãos, Ele consegue separar o trigo do joio. O Senhor consegue perceber quem realmente é fiel a Ele, aqueles que são tementes a Ele, aqueles que são obedientes à Sua palavra. O Senhor consegue fazer essa separação. Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado, no sentido de que nós podemos estar pensando que estamos enganando ao Senhor, enquanto na verdade nós não estamos. E por outro lado, nós precisamos também sentir esse conforto, esse consolo,
de que é o Senhor que nos julga. É o Senhor que conhece quais são realmente a intenção do nosso coração, qual que é realmente o nosso desejo para com Ele. E aí o cuidado, o alerta que o Senhor faz a esse povo, serve como esse consolo nesse sentido, de que aqueles que permaneceram fiéis, a tribulação não iria vir sobre eles. A culpa não iria vir sobre eles. Eles não iriam ter nenhum agravo, não iria acrescentar mais nenhum mal sobre a vida deles. E aí a Bíblia fala algo interessante no versículo 25, e que isso nós precisamos trazer para as nossas vidas hoje. Que no versículo 25 diz assim, que nós precisamos entender que já temos tudo em Cristo para uma vida plena. Nós conseguimos extrair isso desse versículo, porque diz no versículo 25, tão somente conservai o que tens. E o que eles tinham? Eles tinham amor, eles tinham a fé, eles tinham perseverança, eles tinham esperança. Então, se nós preservarmos o que nós temos, que é Cristo, Cristo é suficiente para a nossa vida, é suficiente para vivermos aqui na terra e é suficiente para levarmos até o céu. A nossa suficiência é Cristo e precisa ser Cristo, e nós precisamos entender isso. Não tem novidade que possa nos apresentar algo novo da parte de Cristo. Não existem novidades que podem nos demonstrar mais amor. Não existem novidades que possam nos levar a ter um relacionamento mais íntimo com Cristo. Não existe outra maneira. A Bíblia ela é bem clara, ela é o nosso manual de fé e prática. Aquilo que está fora, aquilo que vai contra a palavra do Senhor, nós não podemos seguir, nós não podemos dar ouvidos. E era o que aquele povo ali fez, eles toleravam, eles aceitaram essa doutrina. Então, irmãos, a nossa suficiência está em Cristo. Mas está tão difícil a vida, nós temos passado por tantas dificuldades, esse período de pandemia, não importa. O Senhor, como a gente tem falado várias vezes, nada pega o nosso Deus de surpresa. O Senhor já sabia que isso iria acontecer. O Senhor já sabia quais são as dificuldades que nós iríamos enfrentar. Mas uma certeza nós precisamos ter, que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele fez essa promessa, irmãos, e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos viver essa promessa. Nós precisamos acordar pela manhã e ter certeza que o Senhor está conosco. Que o Senhor, por mais que nós não conseguimos ver uma saída, quando a gente pensa que está diminuindo os casos, que a gente pensa que a gente vai voltar a viver normal, aí vem uma nova variante, né, uma nova cepa, e aí nós vamos percebendo que parece que não tem saída, parece que estamos perdidos, parece que não temos a quem seguir, mas nós precisamos crer que nós temos sim a quem seguir. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos Cristo presente. Como nós podemos ver nesse texto, Cristo, Ele não está apenas no meio, Ele anda no meio do seu povo. Ele conhece o local em que você vive, Ele conhece as suas tribulações, as suas dificuldades, Ele conhece o seu coração, Ele esquadrinha a sua mente. Irmãos, se nós pensarmos no Senhor dessa maneira, não tem dificuldade, não tem prova, não tem tribulação que possa levantar contra aquele que crê no Senhor dessa forma, que está presente com Ele todos os dias. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra. E no versículo 26 a 28, o apóstolo João, o Senhor usa o apóstolo João para dizer o que o vencedor iria ganhar, aquilo que o vencedor, aquilo que tem guardado para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. E quem são esses vencedores, irmãos? Aqueles que têm vivido de uma maneira que agrada ao Senhor.
aqueles que não têm sido deixados levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento que não faz parte da palavra do Senhor, que não está presente na Bíblia Sagrada. Nós não podemos aceitar, assim como a igreja de Éfeso, ela não tolerava os falsos profetas, aqueles que tinham ensinamentos de caminhos tortos. Da mesma forma, nós não podemos aceitar um evangelho que seja diferente desse pregado por nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que é o Senhor Jesus Cristo. E aquele que vencer, o Senhor diz que nós iremos reinar com Ele. Enquanto chegar naquele momento ali do juízo final, onde nós iremos ver várias pessoas em que no nome do Senhor pregavam, cantavam, expulsavam demônios, faziam sinais e maravilhas. Muitos, naquele dia, quando chegar diante do Senhor, o Senhor irá dizer: apartai-vos de mim, não os conheço. Como será dolorido chegar neste momento e ouvir essas palavras do Senhor. Mas pelo contrário, será um motivo de alegria, de gozo eterno, quando nós ouvirmos: vinde a mim, benditos do meu Pai, vem cear comigo. E é o que o Senhor tem reservado para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Aqueles que permanecerem tementes ao Senhor. Será fácil, irmão, resistir às tentações? Será fácil resistir àquilo que é nos ofertado todos os dias? Não. O Senhor também não nos prometeu uma vida fácil, mas Ele nos garante a presença dEle conosco. E se Cristo venceu, nós já vencemos. Às vezes a gente confunde esse texto em pensar que se Cristo venceu, nós vamos vencer também. Nós já vencemos, irmãos, porque Cristo que venceu. Se dependesse de nós, nós não teríamos forças para resistir às tribulações, nós não temos força para resistir àquilo que o diabo nos oferece. É somente em Cristo, é somente através de Cristo que nós somos mais que vencedores. E para finalizar, no versículo 28, nos outros textos que nós observamos, sempre o Senhor falava, a quem tem ouvidos, ouça, e aí o Senhor falava qual que era a bênção, né? Qual que seria o prêmio que o Senhor tem reservado. Nesse ficou para o último versículo: quem tem ouvidos, ouça. Que é justamente para trazer esse alerta de que nós precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor. Nós precisamos dar ouvidos às orientações que o Senhor tem usado, o nosso pastor, para falar conosco aqui na igreja. Nós não podemos, irmãos, viver como essa profetisa Jezabel, que teve a oportunidade, que teve o momento de arrepender, e ela diz não. E ela continua vivendo no erro, ela continua rejeitando aquilo que o Senhor tem oferecido para ela. Que nessa noite, que nós possamos realmente aproveitar a palavra que o Senhor tem nos dado, a oportunidade que Ele tem nos dado de um recomeço, e de fato que nós possamos mudar a nossa vida. E que nós possamos sair daqui nessa noite com esse tema na nossa mente, né, de que eu estou debaixo do olhar minucioso de Cristo. Eu não quis fazer igual algumas é comum, né? Vire para o irmão do seu lado e diz: você está. Não. Porque talvez isso possa nos dar uma ideia de que, né, nós estamos julgando o irmão. E às vezes a gente até olha para o irmão brincando, né, e fala: ó, você está. E chega a fazer uma expressão assim, por mais que seja na brincadeira. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem essa palavra, é para você, é para mim. Eu estou debaixo do olhar minucioso de Cristo. E que esse alerta, irmãos, possa se fazer presente nas nossas vidas todos os dias. Toda decisão que você for tomar, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja onde você estiver, tudo que você for fazer, lembre dessa frase: eu estou debaixo do olhar minucioso de Cristo. Será que essa minha atitude condiz com alguém
temente ao Senhor, com alguém que serve ao Senhor. Então que esse alerta possa ser presente nas nossas vidas e que nós possamos dar ouvidos à palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Deus, o Senhor tem nos abençoado, meu Pai. Até aqui o Senhor tem nos protegido, Senhor, nos livrado, meu Deus, desse mal, ó Pai, que está ao nosso derredor, meu Pai. Por isso eu peço, meu Deus, permaneça conosco, meu Pai, permaneça com o seu povo, Senhor. Nos dê sabedoria, meu Pai, nos dê discernimento, meu Deus, para entender, meu Pai, qual que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, meu Pai. Nos dê discernimento, meu Deus, para podermos viver, meu Pai, de uma maneira que agrada ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor possa nos dar mais uma semana, meu Pai, abençoada, meu Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, que as respostas que nós precisamos, meu Pai, que o Senhor possa nos dar no decorrer dessa semana, meu Pai. Que nós possamos, meu Deus, perceber, meu Pai, mais uma vez, o Teu cuidado, meu Pai. Perceber, meu Deus, que o Senhor está juntamente conosco, meu Pai, que o Senhor anda no nosso meio, que o Senhor conhece quais são as nossas lutas, quais são as nossas limitações, as nossas dificuldades, e o Senhor sabe, meu Pai, qual que é verdadeiramente a nossa intenção, Senhor, aquilo que passa no mais íntimo do nosso ser, meu Pai, e que nós possamos entender, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda, e que, ó Deus, e que tudo que nós precisamos, meu Pai, está em Cristo, Senhor, e tudo, ó Pai, que nós desejamos, meu Deus, precisa ser Cristo, meu Pai, nós precisamos desejar, meu Pai, que a Tua vontade, meu Deus, se cumpra nas nossas vidas, meu Pai, mesmo que para que ela venha se cumprir, meu Deus, que a nossa vontade, meu Deus, seja colocada por terra, meu Pai, que nós possamos abrir mão dos nossos prazeres, meu Deus, para viver segundo, ó Pai, os Teus mandamentos, meu Pai, para que nós possamos vivermos, ó Deus, semelhantes a Cristo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço, meu Pai, e eu agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade, meu Deus. Eu agradeço, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Eu agradeço, meu Pai, porque, meu Deus, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido fiel ao Teu povo, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, é o que eu te peço e agradeço. Amém? Então...